Bem-vindo a todos que estão assistindo, principalmente a professora Heloísa. Eu me chamo Enzo Gabriel Dantas Rodrigues e hoje eu vou estar falando pelo tema de produção de campos de sementes, boas práticas de cultivo, colheita e beneficiamento. A matéria cursando agronomia de produção e tecnologia de sementes. Entrando na introdução do trabalho, onde vamos englobar a produção de sementes, a diferença entre sementes e grãos, como é feito cada processo do grão e da semente, o evito dos danos mecânicos, tá? Na hora da colheita, na hora do beneficiamento, ponto ideal da colheita, ponto ideal para a maturação que vai ser colhida essa semente, a mistura de sementes e as importâncias dessa produção de semente. E no final, as referências. Vamos lá, englobando a produção de sementes. Vamos estar falando como funciona a produção de sementes. As normas são diferentes, as técnicas são muito mais rigorosas, desde o preparo do cultivo, a escolha da cultivar, a escolha do híbrido que seja, para fazer essa semente, independente de qual seja a cultura, o seu, o seu tratamento ele é muito mais rigoroso em questões de práticas de manejo, em questões de cuidados, em questões de avaliações de manejo de praga e doenças das culturas, das plantas, onde não pode ter nenhum tipo de intervenção. O clima condiz muito para perfeccionismo da produção de semente, tá? Vamos falar um pouco qual a diferença entre a produção de grãos e sementes. Que na produção de grãos, o foco é sempre o maior rendimento, maior qualidade comercial de grãos. Vamos se preocupar com a produtividade da área e vamos preocupar com os avariados, vamos se preocupar com as afins, o peso de 1.000 grãos para rendimento, que vai ser vendido para fazer biodiesels, para fazer ração, proteínas afins, pode ser usado de qualquer outra maneira. Já nas sementes, a produção das sementes é o foco na qualidade do material, porque o grão colhido ele vai ser passado pelos processos para ser replantado e sim ser multiplicado. Nem todo grão é uma semente, mas toda semente pode ser considerada como um fruto de vida nova. Como evitar os danos mecânicos? O que seriam os danos mecânicos que acontecem nas colheitas, no beneficiamento, que podem quebrar ou trincar o tegumento? Ou seja, na hora da colheita, se não tiver com a regulagem certa, se não tiver uma certa calma na hora de colher, uma certa cautela, um certo cuidado a mais na hora de você tirar os grãos do campo, você pode ter esses problemas como quebramento de grão, regulagem ou muito desperdício jogando fora nas máquinas na hora da colheita. É sempre bem mais rigoroso, mais demorado os processos por ser mais cuidadoso. E na hora do beneficiamento, para onde vai essa semente, de como é transportada, de como vai ser a logística dela, também tem que ser muito cauteloso, usando sempre de preferência a semente está perto da onde vai ser beneficiada, tirar do campo perto de onde vai ser beneficiado. O ponto ideal da colheita na semente. O certo é quando ela atinge a maturação fisiológica, quando ela dá certo o seu ciclo da cultura desejada, onde geralmente a umidade varia de 13 a 15% de umidade, quando colhido. As vagens, quando estamos falando de soja, um pouco do foco do trabalho, sempre não, mas podem estar marrons ou cinza quando atinge a maturação fisiológica, quando ela chega no seu final de ciclo, que fica no ponto ideal. Mistura das sementes. O que pode ocorrer? Para você ter uma semente, quanto mais pura, melhor a qualidade dessa semente. Todo cuidado começa na limpeza da plantadeira, para não ter sobra de outros materiais, não ter sobra de outras sementes, não ter resquícios. A separação na onde vai ser armazenado, onde você vai transportar ele. Pode ser pelo graneleiro, pode ser por uma
uma outra questão que leva para o armazenamento, sempre certificar que está bem limpo de outras impurezas, de outras sementes. Identificar visualmente as sementes. Sempre está padronizado a mesma cultivar, ou seja, o mesmo padrão de sementes. E englobando mais ou menos todos os processos onde tem a sua importância, que começa desde o manejo, aonde você vai ter um perfil de solo ideais para a produção, você vai ter com preparo de solo, sempre corrigido, a escolha da cultivar. Eu quero reproduzir a semente de Olimpo, você pegar da melhor qualidade para plantar, e o manejo químico e nutricional. O que é manejo químico e nutricional? Tem que ser basicamente sem erros, sem detalhes, onde você tem que ter uma planta extremamente sadia, os grãos extremamente sadios e um ciclo de chuva extremamente regular, para a planta ter um grão mais sadio. Na hora da colheita, sempre cogitar a colheita na maturação ideal, uma colheita sem danos mecânicos, uma colheita sem perdas. Como eu havia comentado anteriormente, uma colheita mais rigorosa, uma colheita onde você usa uma máquina que tenha menos quebramento de grão e você consiga aproveitamento desses grãos sem dano. Já no beneficiamento, onde essa semente sai do campo, vai direto para a indústria, que vai ser separada, classificada e vai ser armazenada, geralmente, quase todas, em bags ou sacos, tá? Saco de 60 quilos ou bags de 5 milhões de sementes por bag, onde vai ser separada e vai ser guardada sempre em ambiente climatizado, cogitando ambiente que tenha temperatura controlada, não podendo ter uma umidade e controlando a temperatura. Sempre manter a umidade e a temperatura do ambiente ideal. Um pouco das referências aonde foi tirado o trabalho, tá? E é isso.